Josué capítulo 4, por favor, queridos. A partir do versículo 2, é Deus dando uma instrução a Josué. Tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Versículo 9, por favor. O versículo 9 diz: levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés os sacerdotes que levavam a arca da aliança. E ali estão até ao dia de hoje. Esse dia de hoje aqui é até o tempo em que o livro foi escrito. Leiamos, por favor, a partir do versículo 18. Ao subirem do meio do Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, e assim que as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam como dantes sobre todas as suas ribanceiras. Assentai-vos, por favor. Queridos, eu quero falar com vocês subordinado ao tema os 2 memoriais do povo de Deus. Nesse momento, Josué está direcionando o povo de Deus à terra prometida. Moisés é morto e no capítulo 1 Deus diz a Josué que se levante para exercer o trabalho de guia do povo de Israel. No capítulo 2, Josué envia os espias a Jericó e com a ajuda de Raabe viram a possibilidade da conquista de Jericó, que é uma cidade fortaleza. Passando por Jericó, já estavam dentro da terra prometida. Esta cidade, esta fortaleza precisa ser conquistada. Mas para chegar em Jericó, eles precisam atravessar o Jordão, que está numa época de enchente. Todas as ribanceiras ao redor do Jordão estão alagadas. Eles necessitam de um milagre. No capítulo 3, Deus dá a direção para que eles sejam abençoados por este milagre. Que milagre é? A travessia do Jordão. No capítulo 3, o Senhor ordena no versículo 13 que os sacerdotes levem a arca da aliança, que é o símbolo do trono de Deus, o símbolo da presença de Deus com eles. E carregando a arca, eles irão na frente. E a direção é, quando vocês carregando a arca tocarem os pés nas bordas do Jordão, as águas do Jordão na parte de cima se amontoarão. Jordão significa aquele que desce, enquanto o povo na parte de baixo precisa atravessar o Jordão para conquistar a fortaleza de Jericó. De modo milagroso, a parte superior do rio, ou inicial, vai parar, vai travar. Deus vai fazer com que as águas se amontoem daquele ponto para trás, enquanto Israel aqui embaixo atravessa seguindo os sacerdotes.
Capítulo 13, versículo 13, há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem os pés, pararem nas águas, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima se amontoarão, para que embaixo, no meio, Israel atravesse. 15. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão muito longe da cidade de Adã. 17, os sacerdotes que levavam a arca da aliança pararam firmes no meio do Jordão e todo Israel passou a pé enxuto atravessando o Jordão. Preciso de sua atenção. Os sacerdotes carregando a arca, dois grupos, um do lado esquerdo, outro do lado direito, segurando os varais da arca da aliança. E pelo poder da presença de Deus, obedecendo a direção de Deus, tocaram os pés nas bordas das águas. Quando eles tocaram os pés aqui, as águas pararam lá. Eles então adentram as águas, e o texto diz, acabamos de ler, eles pararam no meio do Jordão, os sacerdotes segurando os varais da arca, segurando a arca pelos varais, e Israel agora precisa passar enquanto os sacerdotes estão parados no meio. Israel tem que atravessar e chegar do outro lado. Enquanto Israel inteiro não atravessa, as águas que estão sendo amontoadas não descem. A presença de Deus está no meio das águas, simbolicamente nos ombros dos sacerdotes. Nesse momento é que a gente entra no capítulo 4. O capítulo 4, versículo 2, temos a direção nova de Deus a Josué. Josué precisa falar agora com cada cabeça de cada tribo. Cada líder de cada tribo vai receber a seguinte direção. Quem me ouve diz amém. A direção é: peguem do lugar onde os sacerdotes estão parados 12 pedras, 12 homens, cada um deles pegará uma pedra, conforme o número das tribos de Israel. Então, nesse momento que os sacerdotes estão parados e as tribos estão passando, cada líder de uma tribo precisa parar ao redor de onde os sacerdotes que carregam a arca estão parados. E eles então pegam uma pedra, levanta sobre o ombro e atravessa. Cada homem agora representando a sua respectiva tribo. Para fazer um memorial. O que é um memorial? Um ponto de lembrança. Uma construção através da qual algo será lembrado. Então, naquele momento, eles estão sendo ordenados a levantarem um monumento de 12 pedras. Não são pedras pequenas. Primeiro, devem ser carregadas nos ombros. Segundo, é para se levantar um memorial, um monumento. Para aguçar a curiosidade. Pegadas as pedras, são levadas nos ombros e estabelecidas no local onde eles acampariam para passar a noite. Para quê? Para que 12 pedras? Para que esse monumento? Diz Deus. Capítulo 4, versículo 6. Para que aquele movimento? Perdão, para que aquele monumento? Para que aquelas pedras amontoadas umas sobre as outras? A resposta está no versículo 6. Para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. E em passando ela a aliança, a arca da aliança, foram as águas cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Esse primeiro memorial é o memorial público.
Esse primeiro monumento é um monumento para que no futuro os filhos dos filhos de Israel sejam instruídos sobre o Deus de Israel. Ou seja, tirem a pedra do Jordão, coloquem-nas de fora do Jordão como um memorial, e os vossos filhos no futuro olharão para essas pedras e perguntarão: papai, mamãe, por que essas pedras estão amontoadas aqui nesse ambiente? E vocês vão dizer para os vossos filhos: estas pedras não são de fora. De onde são essas pedras, papai e mamãe? Estas pedras vieram de dentro do rio. Mas como que vocês conseguiram pegar essas pedras do meio do rio? Aí Deus diz: fala para seus filhos que quando a arca da aliança passou no rio, o rio se abriu. Deus está dizendo que aquele monumento é a base de um sermão familiar. Esse memorial é para que vocês falem aos seus filhos: filhos, o nosso Deus abre porta onde não tem. O nosso Deus providencia o escape quando a gente precisa. O nosso Deus está acima da natureza. O nosso Deus supre a necessidade do seu povo. Alguém está entendendo essa palavra? Olha que coisa linda! Esse primeiro memorial é para que quando a curiosidade dos filhos fossem aguçadas, os pais tenham uma mensagem, uma direção, tenham uma doutrina sobre o seu Deus. Isso é maravilhoso. Eu lembro certa feita eu e Luana levando Eliseu filho para o médico, e ele, sabendo que estava indo ao médico, disse para nós: papai, mamãe, por que vocês não oram para Jesus me curar? Vocês não falam que Jesus cura? Aí eu disse: quer me pegar na teologia para não ir para o médico. Eu disse: meu filho, Jesus disse que os sãos não precisam de médicos, e você está doente. E ele insistia: é só orar que Jesus cura. Eu disse: tudo bem, a gente pode orar, mas o soberano é Jesus, ele cura quando ele quiser. E Jesus vai te curar através das mãos dos médicos, porque Jesus cura com médico e Jesus cura sem médico. Toda providência é divina, ainda que não seja milagrosa. Não sei se ele entendeu, mas ele calou. Mas os irmãos estão percebendo que às vezes parece, a gente pensa que eles não veem, que eles não percebem. Mas a minha pergunta aqui, e hoje como pai eu posso pregar pelo que tenho vivido: que tipo de memorial nós como pais estamos construindo diante de nossos filhos? Eles entendem que o nosso Deus é Deus de milagre? Eles creem que o nosso Deus é o Todo-Poderoso? Eles sabem que não há outro Deus como o nosso Deus? Eu lembro na minha infância, acredite, eu era menor, tinha momentos que nós não tínhamos o que comer em casa, não tínhamos o que tomar café, e a minha mãe na mesa dizia: não temos o que comer no café. Seu pai foi pescar, mas se a gente orar, Deus entra com providência. Ou seja, ela estava envolvendo os seus filhos na necessidade e na fé num Deus que faz milagre. Lembra de 2 Reis 4? Eliseu ordenou que aquela mulher fechasse a porta sobre ela e seus filhos. Ela envolveu seus filhos na necessidade e no milagre. Quando vossos filhos virem esse monumento e vos perguntarem o que significam estas pedras, vocês vão falar que eu abri as águas para vocês atravessarem. Porque nós somos os profetas para os nossos filhos. Nós somos os pregadores em nosso lar. Deuteronômio capítulo 6, Deus instrui a nação de Israel a ensinar a palavra aos seus filhos, deitando na cama, andando pelo caminho e assentados em casa. Essa é a instrução de Deus. Construa memorial para seus filhos. Sempre que eu vou pregar, eu me lembro do meu pai dizendo:
não pregue sem orar. Sempre que eu estou lendo a Bíblia, eu lembro da minha avó me dizendo: filho, Deus abrirá a porta da palavra para a sua vida. Foram memoriais construídos enquanto eu via minha mãe orando, minha avó orando. Eu lembro quando a minha mãe pegava o cálice, o pão e começava a chorar. E eu sei que muitos adolescentes aqui já ficaram curiosos. Por que isso? Por que a senhora chora quando come esse pão? Por que o senhor chora quando bebe esse cálice? E um dia minha mãe me respondeu: quando você descer as águas e participar da ceia do Senhor, você vai sentir a mesma coisa que sua mãe está sentindo. São memoriais públicos. Existem pessoas que estão me escutando aqui agora, que a sua voz precisa ser ouvida, sua pregação precisa ser ouvida, seu testemunho precisa ser ouvido. Você tem chamado, você tem ministério, mas uma crítica do passado, uma má exegese, uma má interpretação, uma profecia, uma mensagem que Deus te deu, e você precisa entender que o dom pode ser perfeito, o doador é perfeito, mas o profeta é imperfeito. Você pode ter falhado na interpretação da mensagem, e você travou o seu ministério, você enterrou o seu chamado. Como Israel dizia: nós penduramos nossas harpas, e o Espírito está dizendo a alguém aqui: o seu ministério é um monumento, é um memorial que deve ser construído à vista dos outros. Eles precisam ver a sua luz brilhar para a glória do nome do Senhor. A tocha que Deus tem nos confiado é uma tocha inapagável. Esse é o primeiro memorial do texto. Não fuja, não desista, não diga não. Quem te conhece muito mais do que você se conhece é o Deus que te chama e coloca no coração das pessoas que há algo dele dentro de você. Construa esse memorial para que os seus filhos vejam. O seu chamado, se é chamado de Deus, não é para ser ocultado. Se é de Deus, Deus vai mostrar. Se é de Deus, Deus vai revelar. Não, se Deus te deu um chamado, se você sente esse desejo de obra, de cuidado, de zelo pela palavra, o exercício dos dons, ore pelos enfermos, cante com a igreja, ajude a necessidade do seu irmão ou na necessidade da sua igreja. Flua nos dons, porque na igreja ninguém é tão cheio que tenha tudo, ninguém é tão vazio que não tenha nada. Construa memoriais aos olhos daqueles que precisam aprender com o que Deus tem te dado. Só que tem um segundo tipo de memorial. E nesse momento eu me empolgo com o texto, pastor Darlan, porque o primeiro memorial público, Deus diz assim: mande que eles, cada um deles, 12 homens, peguem do meio do Jordão, cada um uma pedra. E ali, pastor Leandro, os caras que eram do seu tamanho para cima, se abaixava, pegava a pedra, puxava a pedra enterrada na lama do Jordão, colocava no ombro e bora atravessar esse negócio. E o cara com a pedra no ombro, o cabeça de cada tribo, se achando o guerreirão, é o bichão mesmo. É só da ordem que eu faço. E o cara pega a pedra, coloca no ombro e atravessa. De repente, Josué, o líder, versículo 9, por favor, aqui, se possível. Josué, o líder, está todo mundo passando, os sacerdotes com a arca parados, todo mundo atravessando, todos já pegaram suas pedras. Aí no versículo 9 diz: Josué também levantou sozinho 12 pedras no meio do Jordão. 12 pedras levantadas primeiro, foram 12 machos, cada um pegando uma pedra, atravessando e chegando do outro lado. Quando todo mundo passou, o cheio do Espírito Santo, o chamado por Deus, sozinho fez o trabalho de 12. Porque quem tem chamado, irmão, não faz o trabalho só de um. Quem tem chamado, irmão, é representante de muitos. E agora, sozinho, quando todos já passaram, sozinho, no meio do Jordão, ele então pega uma pedra, 2 pedras, 3 pedras, 4 pedras, 5 pedras, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se fosse baixinho como eu, a última pedra, pá! Josué, as águas já
já vão descer, o memorial já está aqui, o memorial público, que todo mundo vê, para ninguém se esquecer das tribos de Israel. Memorial público foi feito primeiro, e com 12 pessoas. Deus não precisou mandar. Ele simplesmente, do nada pega 12 pedras e levanta no meio do Jordão. E daí é o que lemos, versículo de número 18. Ao subirem do meio do Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, e assim que as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam como dantes sobre todas as ribanceiras. Cadê o monumento do Josué? Sumiu! Todo mundo agora está vendo o monumento dos 12, mas o monumento do escolhido, o monumento do representante de Deus, o monumento do substituto de Moisés, o monumento do escolhido e cheio da sabedoria de Deus, as águas cobriram. Aí alguém diria, do que adianta se ninguém vê, se ninguém aplaude, se ninguém curte, se ninguém compartilha, se ninguém elogia? É que os verdadeiros monumentos não são feitos para homens. Os verdadeiros memoriais são feitos para o olhar de Deus. Ah, irmão, esse é o equilíbrio que a igreja precisa viver. O monumento público e o monumento secreto. Só que de nada adianta o monumento público sem o monumento secreto. De nada adianta memoriais públicos sem memoriais secretos. Que o nosso culto público seja o resultado do nosso devocional secreto. Se você é resultado aqui, se você cultua aqui do que você se enche em casa, você tem um equilíbrio entre o memorial público e o memorial secreto. Mas se você só tem memoriais públicos, isso se chama hipocrisia. Você precisa voltar para o quarto fechado. Você precisa voltar para o Jordão. E o Espírito está dizendo, deixa as águas cobrirem, para ser de novo entre você e Deus. E o Espírito fala ao meu coração. Existem pessoas aqui que o que te sustenta não são os memoriais públicos. Não te veem cantar no púlpito com o microfone na mão, mas ele recebe a adoração lá no carro. Ele recebe aquela lágrima descendo enquanto o capacete protege a sua cabeça. Ele sabe daquela oração secreta debaixo da escada. Ele viu aquele clamor como Ezequias, com o rosto virado para a parede. Ninguém sabia, mas Ezequias construindo um memorial secreto com o rosto virado para a parede. E Deus, antes que Isaías saísse do palácio, falou para ele, volta e fala para Ezequias que ele não vai morrer. Eu vou lhe acrescentar 15 anos. Deus viu a confissão, o autoexame. Deus viu o não para o pecado lá no secreto. Deus viu que você preferiu Ele do que as coisas da terra. Deus viu que você preferiu sofrer do que fazer sofrer Deus. Que sofra eu, mas não sofra a igreja. Que sofra eu, mas não sofra o nome de Jesus. E no secreto, debaixo das águas do Jordão, você decidiu só honrar a Deus. E vieram retaliações, e vieram calúnias, e vieram maus pensamentos, e vieram pré-julgamentos. Mas esse memorial, se ele viu, é o que basta. Se ele viu, é o que basta. Eu vou repetir, se ele viu, é o que basta. Se você lê Êxodo capítulo 1 e 2, você chama Moisés de assassino. Mas quando você lê Números 12, Deus diz assim, Moisés é o homem mais manso da face da terra. Se você lê Atos 8, você diz, Saulo é assassino. Se você lê Atos 9, Jesus diz assim, ele é um vaso escolhido na minha mão. Você olha para o ladrão na cruz e diz, agora esse é o seu verdadeiro lugar. Morre praga e vai para o quinto dos infernos. Aí no olhar de Jesus, hoje estará comigo no paraíso, porque você me reconheceu como rei. O que eu estou querendo que você entenda é, quando você se preocupa mais em construir memoriais secretos do que públicos,
você se importa mais com o olhar de Deus do que com o olhar dos homens. Porque nem todos conseguem ter esse equilíbrio, irmão. Tem gente aqui que nunca vai pegar no microfone para pregar. Não tenha isso por vanglória, por favor. Por exemplo, eu tenho um Instagram hoje. Essa semana bateu 3 milhões de seguidores. E olha que eu perco entre 7 a 10 mil por mês. Vazar. E a minha equipe disse que se eu não mudar a mensagem, eu vou continuar perdendo. Então não vou mudar a mensagem, eu vou continuar perdendo. A questão é, tem gente aqui que nem Instagram tem. Tem gente aqui que não sabe usar uma rede social. Então dificilmente você terá memoriais públicos. Mas esse tipo de gente, que ama a Deus como Josué, quando coloca o joelho no chão, Jesus diz, eu conheço essa voz. Alguém está recebendo essa palavra aqui, irmão? Alguém está recebendo essa palavra aqui, irmão? Veja como o Novo Testamento nos inspira nessa direção. Marcos 14, 9, Jesus disse, eu vos asseguro, onde quer que o evangelho for pregado por todo o mundo, será também proclamada a obra que esta mulher realizou, e isso para que ela seja sempre lembrada. Jesus recebeu uma adoração, e aquela adoração apontava para o seu sepultamento, e ele está dizendo que o que aquela mulher fez foi para a memória. É uma memória pública, um memorial público, deveria ser contado, deveria ser espalhado. Não sei se você segue o Instagram Missões Jerusalém. É o pastor Elias, um missionário que faz obras missionárias em vários países pobres do mundo, e ele não postava fotos, não fazia vídeos. Eu disse, meu irmão, poste vídeos, poste fotos. Missionária Kellen Gaspar, projetos Campos Brancos, a Luana esteve com ela evangeliza os ribeirinhos ali no Amazonas e os índios, e ela faz as postagens, ela faz os vídeos, são memoriais públicos, para que os que seguem aprendam como fazer missões. É necessário, irmão, estabelecermos memoriais públicos, mas existem pessoas que não têm essa habilidade, que não têm essa capacidade, mas isso não significa que esse tipo de gente não tem memoriais. Atos capítulo 10, versículo 4, o anjo do Senhor falou a Cornélio, tuas orações e tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Aquele prato de comida que ninguém viu. Aquela carta para a edificação da vida de alguém que ninguém sabe. Aquela mensagem que você enviou no Instagram para edificar uma vida. Aquele link que você enviou a alguém. Ninguém viu. São memoriais ocultos, mas que estão no memorial de Deus. 1 Coríntios capítulo 11, o texto da ceia. Nós temos, no versículo 24, fazer isto em memória de mim. Quando nós comemos do pão, quando nós tomamos do cálice, todas as vezes, versículo 25, que beberdes em memória de mim. Nós estamos estabelecendo um memorial público na ceia. Os nossos filhos estão vendo isso, os nossos adolescentes estão vendo isso. São memoriais públicos, é um testemunho ao mundo da vitória de Cristo sobre a morte, da vitória de Cristo sobre o pecado, e nós anunciamos que Ele vem, e um dia a comunhão será plena. Mas existe uma conclusão no versículo 28, examine o homem a si mesmo. É um memorial oculto. É quando o Espírito te convence do seu erro, quando o Espírito me convence do meu erro, e eu confesso. E o que é confessar na linguagem bíblica? É concordar com o Espírito Santo que de fato eu errei, e eu preciso da sua graça, eu preciso do seu perdão, eu preciso de libertação, eu preciso de mais uma chance. O Salmo 51, o salmista escreveu, verso 6, eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. É Mateus capítulo 6, versículo 6, quando fores orar, entra no seu quarto e fechando a porta, ora em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. O segredo da oração é a oração em segredo. É só desse jeito, irmão. Se você constrói memoriais ocultos entre você e Deus, o seu culto público será resultado do seu secreto com Ele. 1 Samuel 16:7, Deus não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos olhos, o Senhor contempla o coração. Daniel capítulo 2, versículo 22.
Deus conhece o profundo, o escondido e as trevas, mas com Ele mora a luz. Hebreus 4,13 diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que devemos dar conta. Várias e várias mensagens que são conhecidas nas redes sociais hoje. A minha esposa não me deixou abrir mão de 10 cadernos que eu tenho, que eu comprava no mercado, e esboçava as minhas mensagens, a caneta, nas madrugadas, morando ali no Distrito Federal. Eu trabalhava no Lava Jato do pastor Eduardo, e ele dizia: você trabalha no Lava Jato e eu deixo você morar no barraco de fundo. E ali eu fazia os meus sermões, querendo pregar. E hoje muitas das mensagens que prego na Quarta Central e em vários locais desta nação, e livros que são escritos, nasceram no secreto, no oculto, preparando aqueles sermões. Eu vi Mike Murdock falar quando ele esteve aqui no Brasil. Ele disse que o lugar mais rico do mundo é o cemitério. Porque lá tem livros que não foram escritos, tem composições que não foram cantadas, tem artes que não foram apresentadas. Cada um de vocês que estão me escutando aqui, tem sim, da parte de Deus, inspirações divinas, capacitações divinas, sonhos que o Espírito Santo colocou dentro de você. E de alguma forma você só deixou isso no secreto. E eu quero que você entenda que se for para comparar entre um e outro, o secreto entre você e Deus é melhor. Mas o que Deus requer de vocês que estão me escutando aqui, da minha vida, é o equilíbrio. O memorial secreto e o memorial público. Se prepare num quarto fechado, mas não tenha medo de expressar o seu chamado. Do seu jeito, com o seu perfil. Deus tem grandes coisas a fazer através da sua vida. Fique em pé, por favor. Oh, Espírito da verdade. O Senhor disse que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Tira a tampa que está bloqueando o ministério de muitos que estão me escutando aqui agora. Ó Deus, que essa mãe reconheça que ela é uma intercessora por excelência. Que esse pai, ainda que não tenha um cargo eclesiástico, reconheça que na sua casa ele é o profeta do Senhor. Essa irmã, a única crente dentro de casa. Esse jovem, o único crente dentro de casa. Ele é o sacerdote do Senhor ali. Ela é a profetisa do Senhor ali. Que pela autoridade do Espírito Santo, flua a partir da nossa oração hoje. A partir desse momento, flua os dons espirituais na vida do povo de Deus. Receba, irmã. Receba, meu irmão, a autoridade que vem da parte de Deus sobre a sua vida hoje. Em nome de Jesus, toda timidez no sentido de covardia está sendo anulada da sua vida pela autoridade que há no nome de Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Declare nas montanhas o nome de Jesus. Declare sobre sua família o nome de Jesus. Pela autoridade que há no nome de Jesus, nós repreendemos, anulamos, em nome de Jesus, qualquer peso, qualquer palavra contrária, qualquer crítica que te fez ocultar, parar, desistir, toda fraqueza espiritual, que seja arrancada da sua alma agora. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, diz o Senhor, e a minha graça te basta. Amém? Glória a Deus, pastor Darlan.